Olá a todos, cumprimentamos aqueles amigos e irmãos que habitualmente se juntam à Rede Novo Tempo e à Rádio Clube de Sintra, RCS, para o estudo semanal das lições da Escola Sabatina. Trata-se de instrução, ensino, partilha de conhecimento a partir da Sagrada Escritura. Neste trimestre, que já estamos agora aqui na reta final, estamos na antepenúltima lição, antepenúltimo estudo, nós falamos acerca das três mensagens angélicas de Apocalipse 14 e já falamos vastamente sobre muitos detalhes, muitos pormenores e vamos agora, na parte final, aprender um pouco mais. No caso em concreto desta semana, nós teremos a primeira parte de duas sobre o assunto O Selo de Deus e a Marca da Besta, que é o título tanto desta semana como da próxima, como disse, dividido em duas partes. O meu nome é Filipe Reis, estou acompanhado de Francisco Marques, mais uma vez, olá Francisco, e nós temos, como dizia aqui, dois estudos, esta semana e na próxima, parte 1 e parte 2, ou até podemos dizer um estudo completo que temos que dividir aqui em dois períodos de 40 minutos, com este título, O Selo de Deus e a Marca da Besta. Francisco, está aqui uma parte de linguagem do livro de Apocalipse, que para algumas pessoas é um pouco confusa, uma linguagem até um bocadinho rude, não é? Quando fala destas bestas, que poderia dizer uma fera terrível, um animal grotesco, enfim, qualquer outra linguagem, mas também temos aqui notícias agradáveis, porque quando diz selo de Deus, se é de Deus, não pode estar errado. E selo e marca são formas de assinalar ou de marcar, passe a redundância. Portanto, parece-me que nós estamos aqui, apenas para pedir o teu comentário introdutório, não é? Que nós estamos aqui chegando ao final do estudo deste trimestre, em que depois de tudo aquilo que aprendemos, através e com as pregações das mensagens angélicas, chegamos a um ponto que temos que decidir, ou todos têm que decidir. Vamos receber o selo de Deus ou vamos receber a marca da besta? Porque, afinal de contas, o que é que te parece? Isto é mesmo a decisão e a conclusão que qualquer pessoa tem que tomar. Exatamente, ou seja, perante o apelo tão veemente destas mensagens, cada um terá que tomar a sua decisão de que lado é que vai estar no panorama do grande conflito. Aqui o texto introdutório para o estudo desta semana está em Apocalipse 7, 2 e 3, que diz: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Portanto, aqui os servos de Deus serão assinalados, que será uma garantia que passarão incólumes perante a grande tribulação e, portanto, e que estarão com Cristo, vê-lo-ão face a face e viverão com ele para sempre. Na impossibilidade de explicar aqui cada palavra, cada expressão deste assunto tremendamente vasto e complexo, tentaremos simplificar de alguma forma, dizendo que chega o momento em que Deus vai assinalar para si, aqueles que são seus, enquanto que o resto do mundo, aqueles que a Bíblia considera os perdidos, que não vão herdar a salvação por sua culpa e não por decisão divina, não é? São aqueles que recebem a marca dos poderes da terra que se opõem a esse mesmo Deus. E há aqui um apelo para quê? Para que se segure ainda por um pouquinho mais esta obra de destruição, que é a justa ira de Deus, conforme nós já vimos, exercida sobre uma terra corrupta e ímpia, para que se segure um pouco mais, para que os fiéis, servos de Deus, sejam assinalados e não participem dessa obra de destruição. Portanto, mais uma vez, aqui no livro de Apocalipse, quando se fala em obra de destruição, que existe, sempre aparece também um meio de escape. Vê, por exemplo, o que acontece com o povo de Israel no Egito, em que todos aqueles que tinham a ombreira da porta pintada com o sangue do cordeiro passaram incólumes perante a 10ª praga, que foi a morte dos primogénitos. E aqui vamos ter uma situação também semelhante. Isso mesmo. Aliás, o mesmo aconteceu muito antes disso, na famosíssima história da Arca de Noé. É verdade que veio um dilúvio para destruir a terra toda, mas os que estavam assinalados, e neste caso entrando dentro
da arca também não sofreram com a dano punição algum. que aconteceu. Então a pergunta é, Francisco, como é que eu posso receber o selo de Deus? É esse o interesse que eu tenho para escapar da Exatamente. marca da besta, não é? Quando tu continuas a ler o texto e Apocalipse 14, que é onde temos estado, onde tem as Uhum. mensagens angélicas, é descrita uma característica daqueles que terão o sinal Então de vamos lá. Deus, que está em Apocalipse 14, 12, e eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida de 1969, que diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Uhum. Este texto diz fé de Jesus, outras versões têm fé em Jesus. Isto tem a ver com o grego que permite as duas versões, embora muitos eruditos se inclinem para a fé de Jesus, mas há uma diferença entre ter a fé de Jesus ou a fé em Jesus. E eu vou-te dar um exemplo prático. Se nós lermos em Mateus 8, 23 a 26, e eu vou ler, diz assim: e entrando ele no barco, portanto Jesus estava a fazer uma travessia de barco com os discípulos, os seus discípulos o seguiram e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: porque temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. A questão que nós podemos pôr aqui é: homens de pequena fé, porquê? Eles, afinal de contas, tiveram uma dificuldade e recorreram a Jesus. Não era isso o exercício da fé? Exatamente, eles tiveram fé em Jesus, mas não tiveram a fé de Jesus, porque Jesus entendeu que poderia dormir perante a dificuldade. E eles ficaram sobressaltados perante a dificuldade. Até porque na pergunta deles consideravam a possibilidade de perecerem, de morrerem ali. Exatamente, ou seja, se tivessem a fé de Jesus, não o teriam acordado. Estavam tranquilos no meio da tempestade? Estavam tranquilos no meio da tempestade. E, portanto, perante a tempestade que se avizinha pelo mundo, a fé de Jesus é justamente ficar tranquilos perante a tempestade, porque sabemos que Deus está ao leme e não vamos entrar em pânico nem em desespero, por muito que o barco possa balançar. Então já começamos a perceber aqui qual é a norma e o estilo de comportamento daqueles que acabarão por ser assinalados por Deus, é isso? Exatamente. Por outro lado, a tal fé de Jesus, a palavra fé, também pode ser traduzida por fidelidade. Então nós sabemos que Jesus não pecou, portanto Jesus foi 100% fiel a seu Pai e portanto essa fé de Jesus, essa fidelidade de Jesus é aquela que terão aqueles que guardam os seus mandamentos, justamente. Agora, a questão que se põe é: como é que nós que somos pecadores, Jesus não era pecador e nós somos, temos um histórico de pecado. A Bíblia diz que não há um justo nem um só. Exatamente. Como é que isso... Exceto Jesus, claro. Exatamente, claro, que nunca pecou. Isso. Portanto, o que é que aqui vai... Como é que isto se resolve? E se nós lermos em Romanos, no Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 a 4, eu vou ler aqui na nova versão transformadora, que diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Ou seja, temos aqui o papel do Espírito Santo na regeneração do crente, não é? Enquanto que o sangue de Jesus nos lavou dos pecados, o Espírito Santo depois vai nos regenerar. Ou seja, por nós mesmos não somos capazes. Exato. Nem de pagar a nossa culpa, nem de nos transformar numa nova criatura. Mas Cristo é capaz de pagar a nossa culpa e o Espírito Santo é capaz de nos transformar numa nova criatura. Exatamente. E continua o texto, diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Ou seja, nós temos aqui
como a lei nos condenava, ou seja, já somos pecadores, agora era preciso alguém, como daquela vez que estudámos o Evangelho Eterno, que levasse a ira de Deus em nosso lugar, para que nos pudesse pôr a nossa conta a zeros e pudesse dar-nos uma nova oportunidade, agora já nascidos de novo e regenerados pelo Espírito Santo. Isto é a ressurreição espiritual. Exatamente. Com isto declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, lá está, ou seja, com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. E aqui está o resultado da regeneração, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Mas aqui alguém poderia perguntar, Francisco, mas isto não é arriscar aqui a salvação pelas obras? Porque estamos aqui a dizer que uma das características destes que receberão o selo de Deus é que guardam os mandamentos de Deus. Isto remete-nos aqui para... É uma pergunta. Remete-nos aqui para qualquer mérito porque somos observadores ou obedientes à lei, ou insistimos que somos salvos pela graça mesmo? Não, repara que este comportamento que aqui está, e se quiseres esta exigência que aqui está, não é para o perdido, mas sim para o salvo. Ok. Portanto, o salvo já foi salvo. E uma vez que está salvo, já não se comporta como não salvo, mas já se comporta como salvo pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o perdido precisa da graça. Depois de receber a graça, ele entra num processo de regeneração para uma vida de obediência. Seria este um bom resumo? Exatamente. E essa vida de obediência, uma vez salvo e com a vida de obediência, então um dia terá o galardão da vida eterna, que é o que acontece aos assinalados. Então, vê-me se este texto de Efésios 2, versículo 8 até 10, nos ajuda com isso. Porque... pela graça sois salvos, portanto não pode haver aqui dúvida alguma, claro, que não é a nossa obediência que vai pagar a culpa, claro, não é? Claro. Por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus porque Ele ofereceu o Filho, claro, não é? Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então elas aparecem, a obediência aparece, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então não começa pela obediência, começa pela graça lançada sobre o miserável pecador que somos todos. E culmina na obediência. E culmina na obediência, não é? Porque se não culminar na obediência, a graça operou em nós que tipo de transformação? Nenhuma. Continuamos na mesma. E aí não há certificação do selo de Deus. Com certeza, não é? E portanto, isto é uma marca identificativa daqueles que acabarão por receber, não é? Colossenses, ajuda-nos mais neste aspecto. Exatamente, em Colossenses 1:29 diz assim: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Ou seja, não é um poder meu. Exatamente, é algo que vem de fora e que opera na minha vida. Muito bem. E já agora posso ler o mesmo texto noutra versão, nova versão transformadora, Colossenses 1:29, diz assim: por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Portanto, eu acho que está claro. Está claro. Não, dependência do seu poder é qualquer coisa, como disseste, que está fora de nós. Exatamente. É evidente, não é? Portanto, se porventura alguém julga conseguir salvar-se pelas suas boas obras, porque acrescenta mérito àquilo que Jesus fez, ou até sem os méritos de Cristo, bom, engano completo. Exatamente. Temos de deixar isso claro. Não é? Em Lucas 16:10 tem um texto também muito conhecido, que diz assim: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Ou seja, a fidelidade existe ou não existe. E para estarmos prontos para a batalha cósmica, tem que existir tem que haver, a batalha cósmica vai ser tão agressiva, vamos chamar-lhe assim, que é necessário treinar previamente nas pequenas coisas para estarmos preparados para as grandes coisas. Precisamos de uma fidelidade a toda a prova. Exatamente, é isso, não é? A fé de Jesus. Exatamente, que resulta desta obra de transformação, cujo mérito acreditamos à pessoa de Jesus e ao Espírito Santo. Mas isso permite que o crente fique inabalável perante o conflito. Então vamos desenvolver isso, por favor. Mas será que
É isso que Deus pede mesmo? Olha, se uma vez que é a fidelidade de Jesus, vamos ver como é que Jesus reagiu perante a Uhum, prova. Se lermos aqui em Mateus 27, 45 a uhum. 50, diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, rendeu o espírito. É interessante, nós conhecemos este episódio dos últimos Jesus na cruz, não Jesus é? na cruz, e é interessante ressaltar aqui que a morte de Jesus foi levada a efeito por Caifás e Pilatos. Ou seja, Caifás representa aqui o poder religioso e Pilatos o poder civil. Que Portanto, se opunham a Cristo. se opunham a Cristo o poder religioso por si só não o podia condenar à morte, mas recorreu ao poder civil para, por questões religiosas, condená-lo à morte. E isto leva-nos justamente ao grande conflito entre o selo de Deus e a marca da besta que Uhum. ocorrerá no final dos Ou tempos. seja, que na verdade os últimos crentes, e temos pena não poder explicar isto aqui por uma questão de tempo, apenas e só, não Uhum. é? Os últimos crentes terão que enfrentar toda uma série de pressões e perseguições, tanto religiosas como civis, poderemos dizer sociais, políticas, não é? Na qual terão que demonstrar se a sua fé é mesmo verdadeira ou se é apenas uma coisa fugaz, É um não é? teste. Exatamente, Tal isso como mesmo. Abraão também teve um teste. E todos os outros grandes personagens ao longo. Exato. Jesus também teve um teste aqui. Se- Teve um teste no deserto, teve um Uhum. teste no Getsemane, até quando estava pendurado na cruz. Foi um teste. Claro, e o outro ladrão lhe disse: Não, salva-te a ti Mesmo, e a mesmo. nós também. Que ele poderia fazer isso, até porque ele Exato. tinha dito aos discípulos: O que é que vós pensais? Meu pai poderia mandar agora 12 legiões de Yeah. anjos e eu resolvia aqui a questão, não é? Mas ele foi inabalável do princípio Ao ao fim. fim, e se nós somos transformados à imagem e semelhança de Cristo, será, Francisco, que ele nos iria pedir uma coisa diferente disso? Uhum. Mas aqui para ressaltar esta questão entre a união entre o poder religioso e o poder civil Uhum, que ocorreu para efetuar o processo da condenação de Cristo, eu queria só ler aqui mais dois textos. certo. Aqui em Mateus 27, 1 e 2 diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, maniatando e levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Portanto, o poder religioso levou Jesus ao poder civil. Uhum. E em João 18, 29 a 31 podemos ler: Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfator, não te o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós, julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: A nossa lei não nos é lícito matar pessoa alguma. Portanto, eles queriam condenar, não tinham como condenar, e então teve que haver aqui uma parceria, como se diz nos nossos Uhum. tempos, entre uma Poder entidade, civil e religioso. entre o poder civil e Podemos religioso. chamar a isto a mistura de igreja com o Estado, por exemplo, Exatamente. em que O ferro e o barro dos pés da Daniel estátua. 2, em que Exatamente. normalmente, talvez sempre, a igreja acaba por prevalecer sobre o Estado, não é? Uhum. Um outro pormenor aqui, Francisco, estas acusações contra Cristo eram falsas. Exato. E quando nós colocamos o crente a reproduzir o comportamento de Cristo, podemos ter a certeza que tanto do lado religioso como do lado civil, Vai haver problemas. falsas acusações vão ser lançadas sobre os crentes. Bem, se forem falsas acusações, mas à luz da lei de Deus não tiverem provimento, que seja assim, não é? Sim, sim. Que seja assim. Agora, no final dos tempos, Francisco, o que é que isto tem a ver com esta implementação da marca da besta? Será que este teste de fidelidade, se o falhamos em receber o selo de Deus e vamos ser assinalados
como inimigos de Deus, colocados juntos nessa confederação que se opõe a Deus? O que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia continua a dizer-nos que haverá uma parceria entre o poder civil e o poder religioso. E, portanto, podemos ler isso em Daniel 11:31, que já começa a aproximar-se do final dos tempos, final dos tempos, diz assim: e os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Portanto, estes braços sobre o Rei do Norte têm a ver justamente o poder civil ao serviço da Igreja. Portanto, ou seja, em vez de ser a Igreja a mandar no poder civil, é o poder civil. Peço desculpa, em vez de ser o poder civil a regular o comportamento da Igreja, a Igreja a dar ordens ao poder civil, e não é tão estranho quanto isso, porque foi isso que aconteceu durante mais de 1000 anos na história, nomeadamente da Europa. Exatamente, não é? Nada de novo. Nada de novo. E nós sabemos que isso aconteceu durante os tais 1260 anos, não é? E podemos ler em Apocalipse 13, 11 a 12, que diz o seguinte: e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão, que exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a segunda besta, cuja chaga mortal fora curada. Vamos explicar aqui um pouco este versículo que está aqui, não é? Nós estamos a falar aqui daquela primeira besta de Apocalipse 13, aparecem ali duas, uma que sobe do mar, outra que sobe da terra. Há uma terceira em Apocalipse, mas que não é... não importa para agora, não é? Portanto, essa primeira que sobe do mar, que até variadíssimos reformadores desde há muitos séculos identificam como o poder papal romano, não é? No versículo 3 tinha dito que ela sofreu uma ferida de morte. Profecia essa que historicamente se cumpriu a 11 de fevereiro de 1798, quando a França, ou o Império Francês, dirigido por Napoleão Bonaparte, levou o Papa cativo e lhe retirou o poder temporal que ele tinha. Mas diz a profecia que esse poder será recuperado aqui na figura desta ferida mortal curada. Ou seja, esse poder papal autoritário que perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos, de alguma forma... ainda estamos por saber em concreto como será, porque ainda está no futuro este evento, não é? De alguma forma vai recuperar esse poder para quê? Fazer o mesmo que fez anteriormente. Atacar o povo de Deus, perseguir o povo de Deus. Aliás, a recuperação dessa ferida mortal, dessa chaga mortal, é justamente quando o poder religioso tiver recuperar o seu domínio perante o poder civil. E, portanto, a partir daí a chaga mortal estará curada, não é? E, portanto, Roma papal vai recuperar o poder que teve anteriormente, poder esse que era exercido recorrendo à força do Estado também. Exatamente. Não é? Tal e qual como aconteceu ali, tipologicamente, naquele episódio da morte de Cristo, não é? Podemos, Francisco, descrever um pouco melhor este poder que se opõe ao povo de Deus. A Deus e ao povo de Deus, naturalmente. Exatamente. Se fores a Apocalipse 17, 3 a 6, lês o seguinte: e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta cor de escarlata. Portanto, se a mulher estava assentada sobre uma besta, estava a dirigir os seus movimentos. Não é? Já agora, vamos partir para a conclusão, ok? Profeticamente, mulher representa uma igreja, não é? E ela está assentada sobre um poder, não é? E, portanto, já estamos a ver aqui uma proximidade entre igreja e entre Estado, não é? E também temos aqui o elemento deserto que já vinha da Apocalipse 12, não é? Que foi para onde a mulher fugiu para escapar daquela besta do mar que nós falámos anteriormente. Que depois dessa mulher apenas sobrou um remanescente. Certo. Ou seja, a mulher em si também já aparece agora aqui de uma forma já completamente noutro registro, digamos assim, não é? Então, mas esta mulher assentada sobre uma besta, que ela é apresentada como uma meretriz, portanto uma meretriz é uma igreja corrupta, não é? Exatamente. Que se deita com qualquer marido, religiosamente falando, não é? Temos algumas características aqui para
para perceber melhor o seu comportamento? Olha, aqui o texto diz que a besta estava cheia de nomes de blasfémia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, Blasfémia, não falava é? contra Deus, então, é Exatamente. isso. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Uhum. Portanto, prostituição religiosa, Certo. ou seja, falsas doutrinas. Corrupção daquilo que é a verdade bíblica, Exatamente. divina. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a Grande Babilónia, mãe das prostituições e abominações da terra. E mais aqui esta característica importante que diz: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Portanto, nesta mulher pesa sobre ela a condenação de ter perseguido o povo de Deus. Mas há alguns que aderem às doutrinas e teorias desta mulher profética que aparece aqui. Esses não podem ser aqueles que têm nem a fé de Jesus, nem a fé em Jesus. Não é? Exatamente. Ou seja, para poder passar por todas estas provas vai ser preciso mesmo ter uma fé de Jesus, como aquela que faltou aos discípulos no célebre viagem de barco no meio da tempestade. Sendo que, por aquilo que percebemos do relato bíblico, a maioria não vai estar do lado certo. A maioria Exatamente. vai estar do lado errado, não é? Uhum. Agora, Francisco, vou voltar a um ponto anterior. Isto tem que definir quem está do lado do bem, quem está do lado do mal. Quem está do lado de Deus e quem se opõe a Deus. E precisamos perceber bem, provavelmente estes 40 minutos não darão, mas eles também sirvam de apelo e de incentivo para que estudemos ainda mais, não é? Mas teremos que decidir claramente, no meio desta prova, de que lado ficar, não é? Temos mais informações que nos ajudam a perceber isso e dar resposta a esta pergunta? Sim. As informações que temos estão em Apocalipse 13. Então vamos lá. Não é? Vamos ver o que é isto da marca da besta. Isto tem a ver com a intolerância religiosa que ocorrerá no final dos tempos e que vai pôr à prova o povo de Deus. E, portanto, esta prova vai então permitir definir de que lado é que cada um vai se posicionar no conflito final. Então, nós temos aqui, antes de ler esse texto que vais ler agora, nós temos aqui essa besta do mar, não é? Que leva uma ferida de morte e que deixa de poder exercer a sua autoridade conforme fez durante 1260 anos. Mas diz que a ferida foi curada e diz que depois surge também uma besta a partir da terra, que ela inicialmente é um projeto divino para proteger e ajudar o seu povo, mas parece que ela também acaba por se corromper, porque diz esta segunda parte do capítulo 13 de Apocalipse que ela vai ajudar a besta do mar, que tem intenções contra Deus e o seu povo. Exatamente, ela é uma besta semelhante a um cordeiro. Ora, cordeiro na Bíblia tem conotação cristã, certo. Mas é um cordeiro que fala como dragão, portanto há aqui alguma dupla personalidade por parte desta besta. Então podemos ler o texto para ver o que é que a Bíblia diz acerca disto. Exatamente. Então, Apocalipse 13, 15 a 17 diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então essa besta que sobe da terra, ela vai se corromper de tal forma que vai obrigar toda a gente a reverenciar, a adorar, a obedecer a essa besta que sobe do mar. Cuja chaga mortal foi curada, não é? Recuperou da ferida. Exatamente. Mas nós já vimos que esta besta que sobe do mar, ela opõe-se a Deus e ao seu povo. Então vamos concretizar isto. Então, não é? Para isso é necessário que haja uma preparação eficaz para o povo de Deus poder não sucumbir perante estas dificuldades que se irão aparecer à frente. E isto pode parecer, Francisco, impossível de acontecer. Porque quando nós vamos estudar cada um destes símbolos, nós vamos perceber que esta besta que sobe do mar representa o papado romano, esta besta que sobe da terra representa a grande nação dos Estados Unidos
da América, que é, desde a sua origem, a terra da suprema liberdade religiosa. Mas isto aqui implica uma violação de liberdade religiosa, em que esse poder que deveria ser o garante dessas liberdades, o que vai fazer é ajudar o poder que quer retirar essa liberdade religiosa, não é? E, portanto, estamos diante de cenas proféticas que se concretizarão ainda algures à nossa frente, que por muito espantosas que nos possam parecer, podemos ter confiança que é isso que a Bíblia diz. Então a única questão aqui, para o crente na Bíblia, é como é que eu me vou preparar? Como é que eu vou saber escolher de que lado é que vou estar? Porque eu não vou ter dúvidas nenhumas que é isto mesmo que vai acontecer. Ou seja, o próprio texto do Apocalipse fala de um grupo que são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E, portanto, o segredo passa exatamente por aí, não é? Conforme vimos aqui, portanto, a crise final vai exigir um povo com a fé de Jesus que siga o Cordeiro para onde quer que vá. E seguir não é meramente caminhar atrás, é copiar os passos. E segui-lo no santuário. Ok. Que tem exatamente os passos da salvação. Okay. Até ao fim, não Até é só ao no fim. pátio onde ele morreu. Exatamente, é todo o processo. Já falámos brevemente nas lições anteriores. Exatamente. E, portanto, ao fazer este percurso, o problema do pecado fica resolvido, porque isso é que depois vai dar essa certificação, esse selo. Agora, Francisco, quando falamos destas bestas, destes poderes que se opõem, de acordo com a Bíblia, o grande opositor de Cristo e de Deus é Satanás, não é? Será que estes poderes aqui são apenas instrumentos na mão do verdadeiro e inimigo número 1 de Deus? Eu penso que sim, não é? Eu tenho a certeza que sim. E porquê? Eu queria introduzir agora aqui Apocalipse 13, versículos 1 e 2, que diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar. Nós andamos aqui um pouquinho para trás e para a frente no capítulo 13, para elaborar o máximo de detalhes possíveis, não é? E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Cá está, falava contra Deus, não é? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. Isto teríamos que ir buscar aqui ao livro de Daniel, mas isto são poderes que se opõem, que são inimigos do povo de Deus, não é? Sim, estão em Daniel 7. Agora, quem é que dá poder a estas bestas, a estes animais, simbolicamente falando, a este grupo que se opõe a Deus? O resto, o versículo 2 diz assim: E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Ora, como nós já vimos, até vimos isto logo na primeira lição, sobre Apocalipse 12, o dragão é a figura de Satanás aqui, não é? E, portanto, não há dúvida nenhuma de quem está por detrás instrumentalizando estes poderes para atacar quem? Deus e o seu povo. Exatamente, como nós vimos lá em Apocalipse 12, 17, portanto o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Portanto, e como é que o dragão faz esta perseguição ao povo de Deus? Através dos poderes civis. Ok. E diz a Bíblia que essa atitude do dragão que estavas a dizer, que ele vai fazer guerra ao remanescente, a característica do remanescente, adivinha lá qual é? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, Satanás ataca quem? Aqueles que estão prontos para receber o selo de Deus. E quem são aqueles que estão prontos para receber o selo de Deus? Mais uma vez, e já falámos isto desde a primeira lição. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus, neste caso, como também diz aqui. Portanto, Francisco, a minha pergunta é, se eu quero, agora já entrando para as últimas considerações, não é? Ainda temos alguns minutos, se eu quero fazer uma escolha de pertencer ao grupo dos selados por Deus, eu tenho que evitar esta marca da besta. E o grupo dos selados por Deus tem como característica a guarda dos seus mandamentos, sendo que um dos, eu não vou dizer o principal porque não quero desmerecer os outros, não é? Mas em destaque claramente, desde logo em Ezequiel 20, onde Deus diz que o sábado do 7º dia é um sinal entre Deus e o seu povo, e aqui estamos a falar de assinalar, de selar, não é?
talvez eu possa concluir que o inimigo de Deus vai utilizar estes poderes para introduzir um sinal diferente, uma marca diferente do verdadeiro que é o sábado. Talvez um falso sábado. O que é que tu achas? Exatamente, um falso sábado, que nós sabemos que o sábado foi posto de lado e foi substituído já Pelo primeiro dia da pelo semana. primeiro dia da semana, não é? E, portanto, tudo isto se manifesta na obediência ou na desobediência. E, portanto, este grupo, a própria Bíblia vai-nos descrever como será, na Apocalipse 14, dos primeiros versículos, fala disso. Eu destacava aqui o versículo 14 de Apocalipse 14, que diz, estes são os O versículo 4, queres versículo dizer? 4, exatamente, Apocalipse 14, 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E nós este grupo aparece no Monte Sião, e nós podemos ler um salmo em que também fala de um grupo que está no Monte Sião, que é o Salmo 15. Diz assim o Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, ou seja, a justiça, obediência, e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos é réprobo e é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Isto parece outra forma de dizer aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, quem poderá subsistir, não é? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Essa é a resposta. Exatamente. Ou seja, e do outro lado vão estar aqueles que rejeitam Cristo como o seu único mediador. Ou que o substituem por outros, Ou que nem o aceitam de todo. Ou que o substituem por falsos mediadores, exatamente. Todos aqueles que se maravilharam seguindo a besta apoiaram a sua atitude blasfema, não é? E nós podemos ler, isso vem descrito lá em Apocalipse 13, 4 e 5, lá andamos nós para trás e para a frente, não é? E adorar o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Não há meio termo aqui. Não há ou meio estás de termo. um lado ou estás do outro. Ou seja, a questão aqui é perceber o que é que significa a palavra blasfémia do ponto de vista bíblico. E nós podemos ler em Lucas 5, 20 a 21, que diz assim, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas, os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Blasfémia, assumir a posição de Deus, é isso? Ou seja, poder ocupar o lugar de Deus? Um homem que tem o poder de absolvição de pecados de outro homem, isso é uma atitude blasfémica. E se eu disser, em vez de homem, eu disser uma criatura? Porque a Bíblia fala de uma criatura que não é homem, que é o próprio Satanás, que quis ocupar o lugar de Deus, subir acima das estrelas do Altíssimo e ser semelhante a Deus. E não por coincidência, estamos a falar de Lúcifer, estamos a falar de Satanás, que na Bíblia é representado como o dragão que dirige e domina estes poderes que se opõem ao povo de Deus. Exatamente. E noutro texto, ainda sobre esta questão da blasfémia, em João 10, 33 diz, os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, Jesus até era Deus e agiu neste aspecto como tal, ao ter poder para perdoar pecados, só que as pessoas que estavam ao seu redor não tinham essa noção, achavam que ele era um homem comum, e um homem comum estar a dizer os teus pecados são perdoados era justamente considerado blasfémia. E nós sabemos que isso acontece em algumas teologias cristãs em que há intermediários humanos e, portanto... Homens que passam por Deus. Homens que passam por Deus, exatamente. O que é complicado. Mas isso foi algo que foi entrando no cristianismo ao longo do tempo. E podemos ler em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, que diz, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. E Paulo está a chamar a atenção para algo que iria ocorrer no cristianismo. E neste caso ele estava
Ele estava aqui a profetizar o surgimento justamente desta besta do mar. Exatamente, e de um falso cristianismo, um falso evangelho que se queria propagar ao longo da história. Que foi a corrupção do cristianismo puro original do primeiro século. Daí a necessidade da reforma. Certo. Não é? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, dentro, no seio da própria igreja cristã emergente daquela época, não é? Do primeiro, segundo, terceiro século, iria começar a surgir esta apostasia, esta forma de adorar, esta forma de ler o Evangelho completamente deturpada e que levou a tudo aquilo que nós conhecemos ao longo da história. Já Daniel dizia, Daniel 7,25, que proferiria palavras contra o Altíssimo e destruiria os santos do Altíssimo, ou seja, guerra contra Deus e guerra contra os seus seguidores, que são aqueles que guardam os seus mandamentos. Francisco, hoje não vamos despedir-nos dos nossos amigos e ouvintes, dizendo que concluímos aqui o estudo, porque ele continuará na semana que vem. Ou seja, vamos apenas despedir-nos por uma semana, como sempre fazemos, mas não para ter outro estudo, mas a segunda parte deste tema que começamos aqui. Assim, esperamos por todos novamente, seja através da Rede Novo Tempo ou da RCS, para continuarmos com este assunto específico que dividimos em duas partes. Desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus e até mais.